Audiolivro A Fundação de Isaac Asimov. Primeiro livro, A Fundação. Capítulo 1. Os Psicohistoriadores. Hari Seldon, nascido no ano de 11.988 da Era Galáctica, morreu no ano 12.069. As datas são geralmente apresentadas em termos da Era Fundacional, como o ano 79 E1 EF. Filho de pais da classe média em Helicon, setor de Arcturus, onde seu pai, conforme lenda de autenticidade duvidosa, cultivava tabaco nas plantas hidropônicas do planeta. Muito cedo mostrou a sua extraordinária propensão para a matemática. As piadas relacionadas com sua habilidade são inúmeras e algumas contraditórias. Com a idade de 2 anos, dizem que, sem dúvida, as suas maiores contribuições foram para o campo da psicohistória. Seldon encontrou esse campo constituído por meio dúzia de vagos axiomas. Quando o deixou, tornara uma profunda ciência estatística. A melhor autoridade para pormenores da sua vida é a biografia escrita por Gale Dornick, que, quando jovem, encontrou Seldon 2 anos antes da morte do grande matemático. A história de seu encontro. Enciclopédia Galáctica. Todas as citações da Enciclopédia Galáctica aqui reproduzidas são extraídas de 116, edição publicada em 120 EF, pela empresa da Enciclopédia Galáctica Limitada. Términos com a autorização dos editores. Chamava-se Gale Dornick e era um simples provinciano que nunca vira Trantor. Isto é, não na realidade. Vira-o muitas vezes no supervídeo e eventualmente nos enormes boletins noticiosos tridimensionais, cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de conselhos galácticos, apesar de ter vivido toda a sua vida no mundo de Sinax, que circulava ao redor de uma estrela nos confins do deserto, azul. Ele não estava desligado por completo da civilização. Naquela altura, lugar nenhum da galáxia o estava. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia, e todos se submetiam ao Império, cuja capital era Trantor. Seria o último meio século de tal existência. Para Gale, esta viagem era indubitável clímax de sua vida de jovem sábio. Ele já estivera no espaço, de modo que a viagem como viagem e nada mais, pouco significava. É certo que anteriormente simplesmente viajara até o único satélite de Sinax para obter dados sobre as mecânicas da queda do meteoro, necessários à sua dissertação. Porém, pensando que viagens seriam viagens, quer durasse um dia ou um ano. Já se preparara para o salto através do superespaço, fenômeno que não experimentaria todos os dias. O salto era e seria para todo sempre o único método prático para as viagens interestelares. As viagens através do espaço, vulgarmente conhecidas, não se davam a velocidade mais rápida do que a da luz. Um pouco do conhecimento científico pertence entre aos poucos que resistiam à passagem do tempo desde o início da história da humanidade. E que significaria anos de viagem entre os sistemas habitáveis mais próximos, através do superespaço, região impossível de imaginar, que não era espaço nem tempo, matéria ou energia, algo ou nada, poder-se-ia atravessar a galáxia em toda a sua extensão no intervalo de 2 segundos. Gale esperava o primeiro desses saltos, com medo e, no entanto, nada sentir além de um sobressalto interno que desapareceu no mesmo instante. Foi tudo. E depois disso, havia apenas a nave, grande e brilhante.
o produto frio de 12.000 anos de progresso imperial. Ele próprio, com seu diploma de matemática, obtido recentemente, e o convite do grande Harry Seldon para ir a Trantor, juntar-se ao vasto e um pouco misterioso projeto Seldon. O que Gaal esperava com ansiedade depois da desilusão do salto era a primeira visão que teria de Trantor. Por isso nunca saía da sala de observação. As persianas de aço retiradas das vigias permitiam uma breve visão do que aproveitava observando o brilho firme das estrelas, gozando a luminosidade de uma nebulosa, um conglomerado gigante de fogos fátuos, apanhados em movimento e imobilizados para sempre. Ou então a névoa azulada e fria de uma nebulosa gasosa, à distância de 5 anos-luz, estendendo-se para além da vigia como uma mancha de leite e dominando a sala como uma luz tênue, para desaparecer 2 horas depois. A primeira aparição do sol de Trantor deu a impressão de um ponto duro e branco, quase perdido e apenas reconhecido ao ser apontado pela guia da nave. As estrelas avolumavam-se no centro galáctico, mas a cada salto o sol brilhava mais intensamente, ofuscando todas as demais luzes, empalidecendo-as. Um oficial apareceu e disse: "A sala de observação ficará fechada durante o resto da viagem. Prepare-se para a chegada." Gaal seguiu, puxando pela manga do uniforme branco com o distintivo imperial, o Sol e a nave interplanetária. "Seria possível deixar-me ficar? Gostaria de ver Trantor." O oficial sorriu, e Gaal olhou embaraçado. Lembrou-se sem razão de que falava com sotaque provinciano. O oficial respondeu: "Chegaremos a Trantor ao amanhecer." "Quero vê-lo do espaço." "Desculpe-me, mas é impossível. Se isto fosse um iate, poderia fazê-lo. Porém, vamos aproximar-nos pelo lado do Sol, e você ficaria queimado e cego com efeitos da radiação." Gaal voltou-lhe as costas. O oficial ainda lhe disse que as visitas de turismo em Trantor eram baratas. "Obrigado." Era criancice sentir-se desiludido, mas sentir-se criança num homem é quase natural. Nunca tinha visto Trantor, grande como a vida, espalhado na sua imensidade, e não desejava esperar.